Olá, muito boa tarde para você que acompanha a programação da HIT. O Consulta o Doutor já está no ar, você já sabe, você pode participar. Hoje o tema é homeopatia, ligue para nós, faça a sua pergunta, o telefone é 0 operadora 11 2126 5876. Nós também estamos no Twitter, @consultadoutor, ou você pode mandar um e-mail para nós, consulta@hittv.com.br. Ao meu lado hoje está o doutor Cleman Rajian, ele é homeopata, vai tirar todas as nossas dúvidas sobre a homeopatia, que causa muitas dúvidas, não é o tratamento mais convencional, né, doutor? Muito obrigada pela sua presença. Obrigado eu pelo convite de estar aqui. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o que é homeopatia, ou é algo que já é mais popular do que a gente pode imaginar? Existem muitas dúvidas, porque o tratamento homeopático, ele realmente difere do convencional. Por exemplo, se uma pessoa ela tem a mão que está fria e ela vai ao hospital, eles logo vão falar que a melhor forma de resolver é aquecendo a mão. Então tem toda uma maquinária, uma metodologia bem complexa para chegar nesse aquecimento. Acontece que mais cedo ou mais tarde o organismo da pessoa reconhece que aquele aquecimento é artificial e volta na situação crônica, por isso que cronifica. Isso é o que acontece com os medicamentos, então? Isso. Então a palavra homeo quer dizer semelhante, hipatia quer dizer doença. Eu vou dar um estímulo para o organismo da pessoa reconhecer que aquilo que está ocorrendo na própria pessoa deve ser corrigido. Agora, eu li bastante que a homeopatia é uma especialidade médica que demorou para ser reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Por quê? Dentro da nossa estrutura brasileira, a nossa sociedade ela está muito mais ligada a um certo imediatismo. Então, assim, as medicações, toda a eficácia da medicina, ela foi centrada em cima da alopatia, que trata da prioridade ao sintoma. E a homeopatia, a grande vantagem é que, assim, ela pega a fundo na cronicidade. Então, as doenças crônicas, as doenças mentais, as doenças que são recidivantes, elas têm toda uma prioridade, na realidade, de tratamento homeopático. Quando a gente vai ao médico, ele não dá essa opção para nós, né? Olha, para o seu problema, talvez seja bom fazer um tratamento com a homeopatia. Isso, pelo menos, não é muito comum, não que eu perceba isso. É verdade. É verdade isso? Minha percepção está correta? Sim. E como é que a pessoa vai atrás, então, desse tratamento? Exatamente, eu acho que é por isso que tem o mérito dessa nossa entrevista, para a gente esclarecer sobre as bases da homeopatia. Quais são as bases, então? Primeiro que nós não somos apenas um corpo físico. Nós temos o corpo emocional, nós temos um corpo energético, nós temos um corpo espiritual. E existe toda uma integração entre esses corpos. Na realidade, nós não somos um ser físico tendo uma experiência espiritual, nós somos um espírito dentro de um corpo físico. E existe aí o emocional e o energético que intermediam essas relações. A homeopatia, ela atua numa primeira instância ao nível energético, que por sua vez vai atuar tanto ao nível do emocional como ao nível do sintoma físico. Tá, quando a gente pensa em tratamento com homeopatia, a gente imagina aquelas bolinhas de açúcar, né? É só nessa forma que a homeopatia existe? Não, ela pode ser na forma de bolinhas, pode ser na forma de gotas. Atualmente tem até cartões que gravam a informação energética do medicamento homeopático. Então, o cartão fica junto com a pessoa e a pessoa está sendo medicada. É mais ou menos isso? Isso. Tá. Qual a diferença, então, básica entre homeopatia e alopatia, que é o tratamento da medicina convencional, né, o tradicional, na resolução do problema? Então, como eu havia citado, né, aquele exemplo da pessoa que está com a mão fria, se ela faz o tratamento alopático, existe uma melhora imediata do sintoma. Com o tratamento homeopático, o sintoma ele vai melhorando, só que ele demora um pouquinho mais. A diferença é que, assim, na hora que a pessoa suspende o tratamento convencional, ela volta na situação anterior. Se a pessoa suspendeu o tratamento homeopático, ela se mantém naquele nível de equilíbrio que ela atingiu. É claro que vai depender dos outros fatores que estão junto com ela. Pode ser um estresse emocional, pode ser um estresse de trabalho,
o ambiente, agentes poluentes, tudo isso influenciando em cima da saúde. A gente pode dizer então que de alguma forma é um tratamento mais prolongado? Não, na realidade, tudo depende da forma como é feito esse diagnóstico. O diagnóstico clássico, ele é através da repertorização. Então, é verificado o sintoma diretor, escolhe-se um determinado medicamento que tem a ver com a totalidade dos outros sintomas. Só que esse medicamento, ele é um policresto, ou seja, é um medicamento que atua em diversas instâncias e não tem a ver necessariamente com a resposta da pessoa. E o certo é fazer um cruzamento de dados também com base na resposta individual, que a gente consegue isso através de uma outra metodologia chamada biorressonância. Tá. As doenças, elas têm alguns sintomas, né? Então, você vai ao médico, diz quais são esses sintomas, o médico te observa, então faz uma avaliação. É assim também na homeopatia? Isso. É feita a observação, inclusive, da postura da pessoa, as emoções, a forma como ela coloca o seu sintoma. Tudo isso é valorizado porque faz parte de uma outra linguagem. Existe a linguagem racional e a linguagem emocional, que tem até mais valor, na maior parte das vezes, do que a linguagem racional. Quem não procura, então quem não sabe que o medicamento faz efeito rápido, a homeopatia também acontece, faz o efeito rápido, as pessoas não procuram, você percebe isso, que existe esse mito? Exato, porque na realidade o medicamento homeopático correto, quando é dado na pessoa, na dose certa, na potência certa, etc., ele faz um efeito rápido, tão rápido quanto a alopatia. Tá, pode haver aí um ajuste? Então, um medicamento mais concentrado, menos concentrado, existe isso, essa diferença? Então, de repente, você começa no menos concentrado, aumenta ou ao contrário? Exato. Essa é uma das bases da homeopatia. A homeopatia se baseia nesse princípio de dar doses mínimas e com diluições variáveis para se ajustar de acordo com a resposta que a pessoa deve ter. Por exemplo, se eu pegar uma diluição maior, a potência vai ser maior. Se eu comparar isso com uma carga elétrica, eu estaria aumentando a voltagem. Enquanto que se eu der uma dose mais ponderal, eu estaria aumentando a amperagem. Qual que é a diferença entre um e outro? É que em dose ponderal, por exemplo, na forma de uma tintura, eu tenho uma atuação primeira em cima do corpo físico. E se eu pegar as diluições maiores, eu tenho uma atuação mais ao nível do mental, psíquico e emocional. Quando a gente toma remédio, o médico prescreve para nós, tem que tomar de 6 em 6 horas, 8 em 8 horas, 12 em 12 horas. E com a homeopatia, é a mesma coisa? Pode ser até de hora em hora se o sintoma for muito intenso. Pode ser até uma vez por semana, pode ser até uma vez por mês e pode chegar até numa dose única, dependendo tudo da prescrição, da exatidão com que esse remédio está sendo dado para cada caso. Como é que é o organismo de uma pessoa que só se trata com homeopatia? É diferente do que trata com os remédios tradicionais? A pessoa, como eu disse, né, a gente tem uma estrutura, o corpo físico, energético, emocional e espiritual. Então essas relações entre os corpos mais sutis, na pessoa que se trata com homeopatia, fica mais purificado, fica mais bem estabelecido. Enquanto que a pessoa que está mais dependente de um remédio alopático, ela vai destruindo essas relações. Então vai criando dependência, a necessidade de aumentar a dose, o tratamento se torna ad eterno, exatamente porque não está respeitando a resposta individual para se chegar na cura. Tem muita gente que faz a automedicação, né? Que é algo, aliás, que os médicos sempre alertam, avisam, não é para se automedicar, tem que ter sempre a prescrição médica para tomar um remédio. Mas com essa automedicação, as pessoas acabam tomando remédios por qualquer motivo. Então tem uma dor nas costas, toma um remédio. Depois tem uma dor no joelho, toma aquele mesmo remédio. Acontece que depois de algum tempo, o corpo fica resistente àquele remédio, então ele passa a não fazer mais efeito. Ao invés de um comprimido, depois você toma 2, 3 e assim vai. Isso acontece com a homeopatia também? Isso também acontece com a homeopatia. Aliás, a homeopatia ela tem duas linhas básicas, uma unicista e outra organicista. Em ambas
se eu pegar na unicista, eu estou pegando a totalidade da pessoa, que melhor está a assinatura daquela pessoa, ou seja, é uma pessoa que ela se caracteriza de uma determinada forma, desde criança ela tem determinados hábitos e a partir daí eu chego à conclusão de que o remédio deve ser aquele, para aquela pessoa, naquela situação pelo menos. Pode ser que seja a vida inteira, mas nunca vai ser sempre naquela mesma potência, a potência vai estar mudando. E no tratamento sintomático, muito mais ainda, porque cada sintoma corresponde a uma determinada fase para uma determinada reação que a pessoa está tendo naquele momento. Também vai estar sujeito a mudanças, não adianta ficar tomando o mesmo remédio. O que faz mais tratamento com homeopatia? São as crianças? A criança ela tem a particularidade de ter uma resposta muito legal, porque ela é uma pessoa muito íntegra, ela ainda não teve envolvimento com o estresse que o adulto tem, nem com a complexidade que o adulto tem. As crianças respondem super bem, os animais podem responder super bem, as plantas até respondem bem à medicação homeopática, ou seja, eu não preciso acreditar para que o remédio faça efeito. O remédio funciona assim, independentemente do que a pessoa acredite ou deixe de acreditar. Eu acho bacana quando eu vejo as crianças fazendo tratamento com homeopatia, porque na verdade porque o adulto já viu que ali a medicação tradicional pode não resolver, a gente pode ficar mais resistente, se automedicar é mais fácil, né? Com a homeopatia, você não compra remédio assim homeopático, né? Claro. Você acha que é por isso? É legal os pais levarem as crianças para fazer o tratamento com homeopatia? Com certeza. A gente está ensinando a criança ao caminho da autodefesa existe toda uma relação entre o eixo psíquico, o imunológico, até chegar no orgânico, passando pelo funcional. Então, essa hierarquia é obedecida dentro até do estabelecimento da doença. Quando a pessoa adoece, a primeira coisa que compromete a pessoa, em geral, né, é o nível mental. Então, a pessoa fica perturbada mentalmente. Depois ela vai ter as alterações funcionais, sistema imunológico, mas passa aí antes pelos neurotransmissores, até chegar ao nível de alteração funcional e alteração orgânica. Então, quando a pessoa chega finalmente até uma alteração orgânica, que é o que é mais valorizado dentro da medicina alopática, é porque ela já perdeu muitas oportunidades de se tratar antes. Então, uma criança que tem uma condição de resposta muito melhor, muito mais íntegra, ela se beneficia muito mais rapidamente do que o adulto. Alguém que está fazendo um tratamento, então, com a medicação forte, não dá para parar de uma hora para outra, né? Pode começar a fazer o tratamento com a homeopatia para ir se desvencilhando desse medicamento? Deve fazer. Isso pode acontecer, então. Mas aí não pode parar, mudar radicalmente do tradicional para a homeopatia. Isso é chamado desmame, né? O desmame tem que ser lento, progressivo, gradual. Da mesma forma que a própria introdução da homeopatia, eu não posso pegar uma alta potência para uma pessoa que é de idade, porque ela vai ter reações em cima daquilo que ela está vivenciando. Então, todo o processo tem que ser gradual. Principalmente isso ocorre muito nas pessoas que têm algum distúrbio psíquico afetivo, estão tomando um remédio psicotrópico, tipo ansiolítico, remédio de faixa preta, então eu não posso simplesmente parar. Tem que haver um processo de saída gradual e acompanhada com a resposta da pessoa. Tá. A Luísa de Teresópolis fez exatamente essa pergunta, acho que já está respondida, né, Luísa? Muito obrigada, então, pela sua participação. Se tiver mais dúvidas, liga para cá que o nosso diretor passa aqui a pergunta e você fica sabendo da resposta para a sua dúvida. Doutor, agora, os medicamentos são individualizados, né? Então, você não chega na farmácia e pede algo que já está pronto. É isso? Existem laboratórios homeopáticos que trabalham com essa linha de tentar fazer um remédio para cada sintoma. Mas, em geral, não dá uma boa resposta, dá muita dependência e a pessoa não está, nesse caso, tratando a causa, ela está apenas acobertando o sintoma. Tá. Agora, de qualquer forma, é melhor eu ter um tratamento sintomático homeopático do que um alopático que me dê mais efeitos colaterais. Existe essa ideia também.
o homeopático não tem tanto efeito colateral? Ele não tem tanto efeito, primeiro porque é uma substância diluída, segundo que é uma substância de origem mais natural, portanto os princípios ativos eles são muito mais diluídos. A homeopatia ela trabalha muito mais com a resposta energética da pessoa, então existe uma modulação em cima da resposta final e não uma atuação direta na resposta final, que é o que o medicamento alopático produz no organismo. Tá. Os telespectadores estão ligando aqui para nós, isso é ótimo, continue participando. O telefone é 0 operadora 11 2126 5876. A pergunta da Manuelina, aqui de São Paulo, é se existe esse medicamento de homeopatia para o tratamento de tendinite. Existe toda uma... Para cada sintoma, tem mais ou menos uma lista de 50 remédios homeopáticos. Se a queixa principal da pessoa é aquele sintoma ele passa a ser considerado como sintoma diretor. Então é feito um teste de biorressonância, análise de resposta da pessoa em cima daquele sintoma, para ver qual o medicamento que está respondendo melhor para aquela pessoa naquele momento. Então também não pode ser que seja o tratamento inteiro feito em cima desse medicamento, mas mudando a potência dele. Isso não é o mais comum que a gente encontra. Normalmente, para uma tendinite, a gente precisa associar 2 ou 3 medicamentos homeopáticos e aí a pessoa melhora mais rapidamente do seu sintoma. Porque a tendinite é um problema tão incômodo, né? E parece que não passa nunca. Você conhece as pessoas que têm tendinite? Elas sempre têm uma crise. Com a homeopatia, isso pode cessar? Sim, porque para cada doença, para cada sintoma, também tem um correspondente perfil mental, um perfil de postura. Por exemplo, uma pessoa que é mais rígida, ela tende a se enrijecer para uma determinada situação de estresse, num determinado ambiente. Então, por exemplo, se é um digitador e a gente tem as lesões por esforços repetitivos, ela tem uma tendência de fazer sempre o mesmo movimento, mas de uma forma cada vez mais rígida, porque ela vai acumulando cada vez mais tensões. A homeopatia vai atuar tanto ao nível psíquico, melhorando essas tensões internas que a pessoa está tendo, quanto ao nível periférico, melhorando o rendimento ao nível de tendões, músculos que a pessoa está tendo. Falta informação para as pessoas, então, doutor? Porque se é algo que a gente pode fazer, é um tratamento caro com homeopatia?